Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel e no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Biel Maria. Olha só, estamos aqui falando de mais um jogo do Corinthians. Infelizmente hoje saímos com um empate. Se você olhar, é claro, as medidas, né, o que estávamos esperando pro jogo, principalmente quando saiu a escalação, com certeza a gente fala, puxa vida, o empate hoje está ótimo. E realmente estava ótimo, gente. Também disse isso lá no meu Twitter, no meu famoso X. Se você não me siga, siga aí, que está sempre na descrição, sempre no comentário fixado, que eu disse isso, que era esperado esse empate, né, que o empate seria muito bom pra gente. E cara, a gente jogou mais, a gente jogou muito mais, a gente merecia muito mais. Então, mas infelizmente aconteceu algumas coisas que acabaram pesando para que isso não acontecesse, algumas coisas que inclusive até fogem do nosso controle, né? Primeiramente, é claro, já vou pedir para você deixar o seu like, deixar a sua inscrição, deixa aí no comentário a sua opinião do jogo de hoje. Se você quiser falar alguma coisa sobre o Corinthians, sobre algum jogador, sobre qualquer outra coisa, vamos conversar, deixe seu comentário, obviamente, deixa a sua inscrição, ativa o sino, ativa o sininho, que é muito importante para toda vez que sair o jogo do Corinthians, você souber, né, você ficar sabendo e correr aqui para vir me assistir, para ver o que eu falei, e é claro, deixar o seu like e compartilhe com seus amigos também, com aquele seu amigo que é corintiano, que ainda não segue o canal. Fala, esse canal aqui é bom, hein? Fala de Corinthians, hein? E também, mais pra frente, teremos outros assuntos relacionados ao futebol também. Então, se inscreva, deixa o like aí, por favor, meus amigos. Vocês sabem que eu não gosto aqui de vir falar de reclamar de arbitragem, porque a arbitragem é muito chato, gente. Uma das coisas mais chatas que tem no futebol é a arbitragem por N motivos. Mas nos últimos jogos, cara, eu venho repetindo isso algumas vezes, né? Acho que se você assiste todos os vídeos aqui do canal, já deve ter reparado que eu tô sempre dizendo agora, não gosto de falar de arbitragem, mas, não gosto de falar de arbitragem, mas... Mas hoje, gente, é mais um daqueles dias que passou pela arbitragem muita coisa. Não foi tipo, poderia ter marcado aquela falta ali, poderia não ter dado aquele cartão ali, poderia não ter anulado esse gol... Que pode ser, tem alguma interferência aqui de alguma forma, a gente discorda, que até mesmo está errada, mas que é algo assim, que foge do que é algo que nem sempre interfere muito no placar, né? Algo que não foge tanto da realidade do jogo. Hoje, gente, é escárnio, gente. O que aconteceu hoje é escárnio, é outras palavras, né? É roubo, é malandragem, é sacanagem. Porque, cara, não tem justificativa. Não tem nada que justifique o Atlético Mineiro ter 3 jogadores expulsos. Moralmente, são 3 expulsos, né? A gente se lembra aqui quais os 3 que deveriam ser expulsos e não saiu com ninguém expulso de campo. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Não existe, não existe. Se fosse o contrário, pode ter certeza absoluta. Eu aposto qualquer coisa da minha vida que se fosse ao contrário, se fosse qualquer jogador do Corinthians realizando qualquer uma das 3 ações que deveriam ter sido expulsas, uma foi definitivamente expulsa, mas o VAR, que é uma das maiores merdas que existem nesse país atualmente, conseguiu atrapalhar, conseguiu piorar, né? O juiz tinha acertado, olha só, acertei num milagre já no final do jogo, quando o juiz viu, né? O grande Rafael Klein, que é um dos piores também que tem, todos são dos piores, tem o pior dos piores, tem o pior e tem o melhor dos piores, né? Mas tudo nota 1, no máximo. Ele é nota 0. Temos que é nota 1, menos 10, menos 15, menos 100. Ele é nota 0. Enfim, ele conseguiu acertar ali no último lance do jogo, porque ele viu também, já estamos aqui nos 49, dei até 51, mais 2 minutos. O Corinthians não vai conseguir fazer nada aqui com um a mais em campo, então eu vou expulsar o jogador do Atlético. Só que aí o grande VAR, né, o nobre... Até esqueci o nome completo do rapaz, mas é Daniel Bin, se não me engano, uma coisa assim. Bins, eu vou te mostrar o meu Bin daqui a pouco aí, meu mano. Mas enfim... É absurdo o que você fez, meu querido. A dupla, né? A grande dupla, né? O árbitro e o VAR estão de brincadeira, estão de sacanagem com o torcedor corintiano, né? O Lianco, para começar, deveria ter sido expulso direto, né? Naquela carrinho que ele dá. Mas não pegou em cheio. É óbvio, né, gente? Vocês queriam também que o Bidu ficasse aleijado, né? Que ele tivesse com o pé preso no chão para ele ir pro zagueiro carniceiro do Atlético Mineiro. Porque esse cara só faz isso, né? Esse cara só tem marra, né? Porque de resto de futebol é brincadeira. Tem uns 15 caras melhores aí em qualquer intercolegial, em qualquer jogos universitários aí, que joga mais bola do que você, mas infelizmente não teve a sorte de ser bonito, de ter um nome diferente para ser jogador de bola profissional, né, meu querido? O cara é só conhecido por bater, por ter marra. Porque de futebol mesmo, gente, o Félix Torres, o Kaká jogou 1000 vezes mais que ele hoje. O Félix Torres é muito mais jogador. Até o André Ramalho é mais jogador que ele. Enfim, ele entrou com a sola, ele não tirou, ele não tocou a bola.
E, cara, ele não faz nenhum momento o movimento de abaixar a sola, de evitar o contato. Ele deixa a sola firme, toca no Bidu, não toca em cheio porque o Bidu levantou o pé, porque se ele fica com o pé preso no chão, quebra o pé, quebra o tornozelo, o jogador rompe o ligamento, fica 3, 4, 5 meses fora. É óbvio, né? O Bidu não é retardado de deixar o pé preso no chão para tomar essa lesão, mas muitas vezes, infelizmente, acontece com os jogadores de todos os times em qualquer lugar do mundo. E o senhor Rafael Klein não expulsou, deu só o cartão amarelo, olha só. E o VAR ali deve estar dormindo, devia estar numa resenha boa ali o VAR na hora, né? Devia estar conversando sobre qualquer outra merda que não quis revisar. E beleza não, né? Já devia ter sido expulsa, já era pro Atlético estar com um a menos. E depois, acho que nem 10 minutos depois, pô, uma bola ali clara que o Hector Hernandes desarma o Lianco, tá ele e tá os dois, um de frente pro outro, o Hector Hernandes vai tomar a frente, ele simplesmente coloca a mão, puxa, empurra o Hector Hernandes, cara. É cartão amarelo, claro. Olha na transmissão, olha o replay do lance. Obviamente não posso passar aqui, mas olha aí o replay do lance. Cara, ele aceitou que ele ia ser expulso. Ele nem fez, né? Ele nem fez aquele famoso que tem zagueiro, os jogadores de futebol no geral, quando faz alguma falta que é cartão amarelo ou não, faz aquele famoso, não é nada, não. Cara, ele aceitou. Ele até lamentou. E, cara, continua em campo, porque o juiz não expulsou. Era expulsão clara, gente. Segundo amarelo, expulsão. Era pra ter sido expulso de novo, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso é inacreditável. Não tem justificativa pra isso, a não ser o juiz é mal intencionado, gente. E nesse caso, o único caso que dá pra passar pano pro VAR, porque o VAR não pode chamar pra cartão amarelo. E de fato, não era pra cartão vermelho direto esse lance, era pra cartão amarelo. Então o juiz tinha que dar o cartão amarelo no campo e expulsar o Leão, que ele já tinha aceitado, era óbvio. Mas a arbitragem brasileira é um lixo tremendo, gigantesco, maior que esse país, que, cara, é inacreditável. O jogador não é expulso. Ele sabia, todo mundo no estádio sabia, na transmissão sabia que ele ia ser expulso, menos o juiz, que é o cara que decide isso, cara. E não tem justificativa. Não tem. O juiz não pode não ter achado falta. Ele não expulsou porque ele já tinha cartão amarelo. Porque se ele não tivesse, ele daria o cartão amarelo e ficaria com o cartão amarelo. Ele não expulsou porque não quis, gente. Porque não quis. Não é porque ele não achou falta, é porque ele não quis. Porque ele falou, eu vou arrumar briga aqui nesse jogo, tá maluco, vou arrumar problema pra mim. O problema é do outro time, né? Que se dane, eu vou me limpar. Eu vou ficar limpo aqui, né? Cara, o arbitragem, os árbitros do Brasil, além de ser bunda mole, bundões, eles ainda são covardes. Eles tiram o corpo deles fora. Eles não querem se comprometer, eles não querem fazer a coisa certa. Se a coisa certa foi comprometer a imagem deles e ficar aquele clima hostil pra eles, eles não fazem. Eles falam, eu vou o quê? Eu vou expulsar esse cara corretamente aqui pra torcida ficar o jogo todo enchendo meu saco, a comissão técnica me enchendo o saco? Eu nada, vou deixar a bola rolar. E inacreditável. Teve um lance também no segundo tempo de um volante ruim à beça do jogador do Atlético Mineiro. Que, cara, esse lance eu acho que é o mais discutível. Talvez não fosse o vermelho mesmo. Mas mesmo assim, gente, é um lance que precisa passar por revisão em nenhum momento. O VAR nem chamou o árbitro. Porque o jogador, o grande Ricardinho, né? Grande craque, anos 90. Não vi jogar, mas meu pai viu jogar, jogava muita bola, todo mundo fala isso. Eu acredito, pelos vídeos, pelos lances, dá pra ver. Mas você é anti, Ricardinho, você não gosta do Corinthians, você odeia o Corinthians muito provavelmente. Porque é inacreditável. Ah, mas ele tocou na bola primeiro. Ah, então beleza. Então, se tocou na bola primeiro, tá liberado depois o jogador tirar uma escopeta do calção e dar um tiro no jogador, né? Aparentemente. Acho que pode, então, né? Acho que tá podendo, então. Então, beleza. Porque não existe. Tem solada de novo. Não é uma solada que pega em cheio, uma solada que pega ali do lado do tornozelo, se não me engano, do Rian. Que é expulsão. É expulsão, gente. Solada é expulsão. Não tem outra justificativa. E não expulsou de novo. Mas como eu disse, por não ter pegado de frente, pegou ali meio de lado. Então acho que esse é o mais discutível e talvez dê pra passar algum pano. Mas mesmo assim eu acho que tinha que ter sido expulso. Acho que uma grande maioria também. E aí o último... E teve também nesse meu tempo, antes dessa última expulsão que era pra ser expulso, ele anulou, cagou, porque é um cagão, o senhor Rafael Klein. Rodrigo Klein, sei lá, Rodrigo Rafael. Dane-se, gente. Que se exploda ele. Teve um outro lance que o Romero provocou o Lianco, deu aquela famosa valorizada depois de uma falta, que não foi falta também do Yuri Alberto. O Romero foi lá, cartão, o certo que os dois discutiram, cabeça a cabeça, um empurrando o outro, o que é? Cartão amarelo pros dois. Adivinha quem não tomou cartão amarelo de novo e já deveria ter sido expulso e poderia ter sido expulso e deveria ter sido expulso desse lance? O Lianco de novo não tomou cartão amarelo, quem tomou cartão amarelo foi só o Romero. Isso é o que eu não citei, que teve antes dessa expulsão, que o Lianco devia ter sido expulso lá no primeiro tempo. Teve outras faltas que ele fez que já poderia ter rendido o cartão amarelo. Tem uma que o Hector Hernandes passa fácil por ele, dá uma canetinha, ia levar mais velocidade do que aquele lance que ele deveria ter tomado o segundo cartão amarelo, que ele foi desarmado pelo Hector Hernandes, e o juiz não deu cartão amarelo. Aquilo ali é cartão amarelo clássico em qualquer lugar do mundo, menos
para o senhor Rodrigo Rafael Klein, Rafael Rodrigo, dane-se, que não quis dar o cartão amarelo. Ou seja, era impossível o Leão ter terminado hoje o jogo e terminou, porque a arbitragem do Brasil é uma grande porcaria. E a última, que era expulsão, era óbvio que era expulsão. Não, nós novamente, mas Biel não pegou em cheio. Gente, é claro, ainda bem, graças a Deus que não pegou em cheio. Porque se pega em cheio, quebra o pé, o tornozelo, o pé do Pidon, ele fica, sei lá, 6 meses sem jogar bola. Graças a Deus que não pegou em cheio. Tem que agradecer aos céus, todo mundo, o jogador, o próprio adversário, a torcida, a equipe de transmissão, todo mundo tem que agradecer a Deus que não pegou em cheio. Isso não é desculpa. Ah, mas pegou ali o de raspão. Gente, aquilo ali é vermelho clássico. A gente cansou de ver esse vermelho, porque o jogador do Atlético supostamente sofreu uma falta, ficou puto porque o juiz não marcou e foi revidar e revidou com força e acertou. Não acertou em cheio, como eu disse, mas acertou. É vermelho e o juiz acertou na expulsão, era expulso. Só que aí o VAR, né, o grande herói, o VAR no Brasil acho que consegue ser pior que os árbitros. Os árbitros são todos lixos. Mas o VAR é quase indescritível a ruindade desses caras. Eu acho que não tem um bom. Eu acho que são todos péssimos. Eu ia falar medíocre, mas medíocre é na média, né? Medíocre ele é nota 5, 6. Vocês são nota negativa, é menos 200 vocês, todos os VARs. Pra mim, todos os VARs do Brasil tem que ser expulsos, tem que ser expurgados do país. Manda esses caras pra qualquer canto. Manda meia dúzia pra Mongólia, manda meia dúzia pra Nova Caledônia, manda meia dúzia pra República Democrática do Congo, manda meia dúzia pra Guadalupe, manda meia dúzia pra Andorra. Cara, traz qualquer outra pessoa, velho. Põe um cachorro, põe o meu cachorro pra fazer 2 meses de curso de VAR, que eu tenho certeza que ele vai ser um hábito de vídeo muito melhor do que esse senhor Daniel Beans aí. Que de Beans aí, brincadeira, velho. Beans pra mim é o Mr. Bean. O Mr. Bean é gênio. Você é uma pessoa terrível. Você é um profissional horroroso. Você é terrível. Assim como todo o VAR, todos os juízes do Brasil, gente. Desculpa, perdão, o desabafo. Tirando isso, o Corinthians jogou muito bem hoje, rapaziada. Merecia a vitória sim, merecia a vitória sim. Ah, mas o Atlético Mineiro criou oportunidades, o Hugo fez uma baita defesa. Mas o Atlético não jogou nada, gente. O Atlético Mineiro não jogou nada. E os caras jogando em casa, com o ataque que tinha que ter jogado muito mais. O Corinthians jogou muito melhor. Esse acho que foi o segundo melhor jogo do Corinthians com o Dorival e merecia ter saído com a vitória e não saiu com a vitória porque o juiz não deixou e porque o Thales Magno é um jogador indescritível pro lado ruim. É inacreditável esse jogador, é um jogador extremamente limitado, um jogador que não tem o que dizer. Faltam palavras para categorizar. No último jogo ele entrou bem, legal. Cara, a gente sempre soube que o Thales Magno era peladeiro e tudo mais, mas nada justifica pagar 5 milhões por mais 6 meses desse jogador. Não tem nada nesse mundo que justifica. E aí saímos com 0-0, porque se você olhando a situação do campeonato, jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro, que tem um elenco bom, o time que consegue jogar bem algumas vezes, que é um time que tem qualidade nos jogadores, é claro, talvez coletivamente não tenha qualidade, mas individualmente tem qualidade. E, cara, é inacreditável. E os caras não jogaram bem, jogaram mal. A verdade é essa. Ah, mas podia ter ganhado. O Corinthians podia também ter ganhado de muito mais se não fosse. De muito mais não, né? Mas pelo menos de 1-0 deveria ter ganhado. Deveria, porque o Atlético com 2 a menos, 3 a menos e com 1-0 no placar, cara, era só uma tragédia mesmo para o Corinthians não conseguir essa vitória. E o juizão tirou isso da gente. O juizão e o Thales Magno hoje estão de parabéns. Foram os grandes responsáveis por esse empate do Corinthians, que olhando o campeonato como um todo, é um resultado bom. Você empatar fora de casa contra o Atlético Mineiro, ainda mais sendo prejudicado pela arbitragem assim, porque só faltava achar um pênalti aí pro Atlético Mineiro, um pênalti inventado. Um gol que deveria ter sido anulado, mas foi validado. Enfim. Hoje é muito pouco para falar sobre o jogo, né? Quando jogou bem, tirando o Thales Magno, os jogadores ali que começaram, os 11 iniciais, acho que todos contribuíram ao máximo, ajudaram bem, tirando o Thales Magno. As substituições, acho que aí o Dorival caiu um pouco, né? Matou um pouquinho o time, mas mesmo assim, poderia ter conseguido alguma coisa melhor, porque tinha espaço, a gente tinha jogadores para isso. Infelizmente não conseguimos, poderia ter saído com a vitória sim, mas gente, hoje eu acredito que não tem, mesmo se o Corinthians perdesse, eu acho que a gente não podia culpar o time, o Dorival, porque o time jogou bem, poderia ter ganhado. Se toma um gol por acaso, cara, é culpa do Thales Magno que perdeu um gol absurdo e do juiz que prejudicou o Corinthians desde o primeiro minuto até o último. Então, assim, é um jogo com muitos detalhes, né? Muitos porém, muitos sis.
Se o juiz tivesse expulsado todo mundo que deveria ter sido expulso, se o Thales Magno tivesse feito o gol, com certeza a gente teria ganhado. E fica com esse gostinho amargo de poderíamos ter vencido, principalmente pela escalação que deu aquele susto, né? Que era uma escalação bem abaixo, uma escalação bem feia até. Mas assim, no geral, é complicado realmente dizer o jogo sobre o jogo, como o jogo como um todo. E a gente sabe que o mais revoltante de tudo é saber que não vai mudar. Sabe por que não vai mudar? Porque o presidente do Corinthians está nesse momento. O presidente do Corinthians viu, né? Porque pra mim esse cara já é ex-presidente. Ele sabe que ele vai cair e não vai ter nem votação de sócio daqui não sei lá quantos dias pra salvar ele com justiça. Não tô falando aqui que ele é injustiçado, muito pelo contrário. Pra mim, Augusto Melo, com tudo que ele fez. Ah, Biel, mas ele não é condenado ainda, mas é indiciado. Vai prosseguir o restante do inquérito. Já vi algumas páginas dizendo que ele provavelmente irão continuar, ele provavelmente será condenado, mas cara, já indiciado, você colocar o Corinthians na página do Cidade Alerta em vez da página do Globo Esporte é um feito em tanto, viu, o Augusto Melo? Você, pra mim, só não é, talvez, você, é muito difícil falar que é o pior presidente da história, velho, porque você ainda teve a sorte sua, né, de conseguir um título paulista, né? Algo que o Duílio, que era outra pessoa tenebrosa, outra pessoa horrível, não teve. Mas mesmo assim, cara, mesmo com esse título paulista na sua conta, é muito difícil não dizer que você é o pior presidente da história do Corinthians, viu? Porque você não vai rebaixar o Corinthians, eu espero, mas aumentou a dívida, fez trambique no primeiro contrato que assinou com o clube e vai merecidamente perder o cargo. E tomara que você também possa pagar tudo que você prejudicou de mal ao clube, né? O clube é o grande lesado. Você já foi indiciado, todo mundo já pulou do barco, tá ninguém com você, você não renunciou e é simplesmente inacreditável você achar que é inocente ainda, achar que a torcida tá com você, achar que estão trabalhando com você e pra você. Não existe isso. Pra mim, você é o ex-presidente do Corinthians já. Eu nem te chamo mais de presidente. Pra mim, você é ex-presidente, Augusto Melo. E muito em breve você não vai conseguir, não vai ter nem direito político no Corinthians e provavelmente nem na cidade, nem poderá exercer sua cidadania por motivos de força maior, força policial, se é que me entende. Enfim, vamos para as notas, porque talvez tenha bastante coisa para falar. Hoje o vídeo vai ficar um pouco longo, né, rapaziada? Não tem jeito aí. Falei do Augusto Melo, falei do jogo, falei de arbitragem, enfim, e ainda tem as notas. E é isso, rapaziada. Vamos lá, mas fica comigo aqui. Vamos lá para as notas então, rapaziada, bora lá. Começando então, rapaziada, as notas da equipe do Corinthians do jogo de hoje, empate 0x0 com o Atlético Mineiro. Começando então aí com o Hugo Souza. Quando a gente precisou dele, hoje sim, ele garantiu muito bem, né? Uma baita defesa ali no chute do Rony, quando ele ficou cara a cara depois de uma atrapalhada ali dos nossos zagueiros. Realmente, uma coisa bem triste de se ver, né? Mas ele garantiu muito bem. Que defesa, né? Uma baita defesa. Tem que estar na lista de convocados. O Ancelotti tem que estar. Ah, mas o Bento. Pô, o Bento joga na Arábia Saudita, gente. Com todo respeito. É isso. E também no segundo tempo ele fez uma boa defesa numa cobrança de falta do Scarpa, se não me engano. 6,5 pro Mateuzinho. Voltou bem. Ofensivamente, o Mateuzinho, gente, já falei. Você tá esperando que o Mateuzinho crie ofensivamente, dê cruzamentos, drible, apareça para finalizar algumas vezes. Aparece para finalizar algumas vezes, acho que ele até consegue fazer, mas, por exemplo, driblar bastante, acertar bastante cruzamentos é bem mais complicado, né? Aí você tá exigindo muito do nosso querido Mateuzinho. Mas é isso. Infelizmente, ofensivamente ele deixa a desejar, mas defensivamente acho que ele fez uma partida segura. 6,5 para ele. Nota 2 pro Tchoca. Acho que se não fosse o Thales Magno, ele seria o pior em campo. Mas, cara, não é nem defensivamente. É porque ofensivamente o Tchoca é péssimo, gente. Ele é péssimo mesmo. É de arrepiar o cabelo, viu? Todos os pelos do corpo. Que é inacreditável na forma que ele prejudica o time, velho. Ele tentou dar umas 3, 4 fatiadas lá pra frente. Uns lançamentos que errou todos. Acho que uns 3 saiu pra linha de fundo, um saiu pra linha lateral. Ele tenta também encontrar alguns passes ali, né? Sair com a bola no pé, mas não tem a qualidade pra isso. E, cara, assim, tá tudo bem. Você não é obrigado a ser um zagueiro que tenha extrema qualidade pra sair jogando, porque isso é raridade, inclusive, até. São poucos que são assim. Um zagueiro de ótima técnica é exceção, não é a regra. Mas vamos parar e pensar um pouquinho, por favor. Não fique rifando a bola desse jeito, porque aí você irrita demais a torcida e cara, vai minando sua chance no time, não adianta. Mas defensivamente, acho que ele fez uma partida ok até.
Nota 7,5 pro Kaká, cara, o Kaká, uma boa surpresa do Dorival Júnior, né? Teve ali num gol anulado do Mirassol, que ele foi péssimo, né? Mas, cara, acho que no geral ele tá fazendo boas partidas. Hoje, pô, armou muito bem o time, correu com a bola, enfim, defendeu bem. Cara, um jogador que tá agregando bastante, um jogador que tá ajudando bastante a equipe do Corinthians. Então não tenho o que reclamar do Kaká. Acho que hoje ele é o nosso zagueiro mais confiável, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ofensivamente, eu acho que ele é o que mais produz, até mesmo mais que o André Ramalho, que é o famoso zagueiro líbero e tudo mais. Eu acho que hoje o Kaká é o cara que mais consegue contribuir pra gente lá no ataque. Nota 6,5 pro nosso querido Bidu. Cara, o Bidu defensivamente aquele lance que ele se atrapalhou com o Hugo Souza no primeiro tempo, quase saiu o gol do Hulk, é inacreditável, né? Se toma aquele gol lá, é papo de começar de você desligar a TV e começar a refletir sobre o que você tá fazendo na sua vida, né? Onde é que você tá, por que você tá ali, enfim. Mas graças a Deus deu tudo certo. E ofensivamente, cara, ele já ajudou bastante. Ofensivamente o Bidu é ótimo. Diferente do Mateuzinho, que é bem ruinzinho ofensivamente, o Bidu é bem bom ofensivamente. Mas defensivamente o Bidu a gente sabe que deixa bem a desejar, por isso 6,5. Nota 6 pro Ranieri. Cara, gostei do primeiro tempo do Ranieri. Ajudou bastante, saiu com a bola, conseguiu desafogar o time algumas vezes. Quando o Corinthians tinha bastante espaço, ele era um cara que dava a opção do passe, fazia o passe. Mas no segundo tempo, acho que ficou um pouco cansado também. Caiu. Mas, cara, assim, quando ele esteve ele jogou os 90 minutos, se não me engano, né? Mas, assim, quando ele esteve bem, ele ajudou bem o time. Algo que o Michael não consegue, por exemplo. Por isso eu acho que, cara, o Michael é reserva nesse time, gente. O Raniel é o titular. As últimas duas partidas do Michael não chegaram nem perto de ser nota 6. O Raniel não fez um segundo tempo bom, fez o primeiro tempo muito bom. O primeiro tempo a nota dele tava, sei lá, 7, 7,5. No segundo tempo realmente caiu. Não foi bem no segundo tempo o Raniel não, mas pô, o primeiro tempo dele foi muito bom. E cara, qual a última vez que o Michael fez um jogo muito bom? E provavelmente o Michael vai de titular na terça-feira, olha só que coisa, estamos condenados, é isso. Nota 6 pro Raniel, o segundo tempo deu uma prejudicada na nota dele, né? Nota 7,5 pro nosso querido Carrilho. Cara, o Papo Carrilho hoje jogou muito bem. Tava mais solto, tava mais livre. E isso que é o que a gente quer do Dorival Júnior, né? Porque a gente tava vendo que ele tava ali na lateral, lá no canto direito do campo, mas ele não tava preso lá. Um jogador preso em cima da linha, que só faz aquele movimento. Ele tava livre, leve e solto. Às vezes ele tava mais por dentro e sim o Martínez ali na ponta. Às vezes realmente o Carrilho mais na ponta e o Martínez pro meio. Às vezes ele tava até lá no outro lado, né, na esquerda. Enfim, com o Carrilho tem que dar essa mobilidade pro Carrilho em todo o jogo, ainda mais sem o Garro, por exemplo. O Garro talvez volte no próximo jogo, né, ainda bem, graças a Deus. Mas, enfim, é um cara que precisa dessa mobilidade, precisa dessa liberdade. E hoje, quando ele tava livre, pô, achou um baita passe pro Hector Hernandes. É um cara que criou boas oportunidades. No segundo tempo ele acaba cansando, como sempre, né? Infelizmente. Queria que ele fosse uns 2, 3 aninhos mais novo. Ajudaria a gente bem mais ainda. Não que ele não ajude, né? Ajuda bastante. Mas uns 2, 3 anos mais novo, ele ajudaria demais a gente. Nota 7 pro Martínez, cara, fez uma partida bem tranquila, bem segura o Martínez, gostei dele hoje. Quando esteve em campo, ajudou a gente, principalmente no primeiro tempo, né? Apareceu bastante ele como opção, marcou bem, fez bons passes, enfim, tentou o cruzamento ali uma hora que poderia ter passado, né? Foi muito bem. Cara, o Martínez está se recuperando. Ali na reta final com o Ramon Dias, ele era tenebroso, ele não acertava nem o nome dele. Agora, com o Dorival, ele tá se acertando. É uma boa opção pra gente ter no banco, ainda mais que os volantes no banco são o quê? São Alex Santana, Charles, Rian. Hoje o Rian foi bem, vou falar do Rian agora, inclusive. Nota 6,5 pro Rian. Primeiro tempo do Rian eu achei meio abaixo, assim. É meio barata perdida, meio barata tonta, né? Ele vai dar o bote no jogador, o jogador dribla ele muito fácil, ele corre atrás. Vai a mesma coisa. Corre, dá o bote, todo mundo pega, dribla. Vai e volta. Barata tonta. Mas no segundo tempo, cara, ele, com o time do Atlético jogando um pouco mais, né, tendo um pouco mais de espaço, ele chegava junto ali na marcação. Teve uma falta que ele fez, uma falta providencial ali no Hulk. Acabou tomando cartão amarelo, né, óbvio, mas uma falta providencial que ele foi bem. Na marcação como um todo ele foi bem. Enfim, cara, boa partida do Rian no segundo tempo. O segundo tempo dele, acho que aumentou a nota dele. No primeiro tempo eu achei meio abaixo, mas no segundo tempo, quando a gente precisou marcar mais a equipe do Atlético, e não só fazer pressão para recuperar a bola, fazer a pressão alta, ele não foi muito bem. O Rian é um jogador para esse tipo de jogo, por exemplo. Quando o time está sendo mais atacado do que atacando. Aí ele consegue morder bem, consegue marcar bem, consegue conter bem. Como quando ele estava no primeiro tempo, né, de pressionando, né, até mesmo pressionando a saída de bola do Corinthians, ele não consegue contribuir muito bem. Aí, cara, para quem o João Alô Jonatas pede muito
para que eu não dê nota para os jogadores do Corinthians. Hoje teve o primeiro sem nota titular do Corinthians hoje, porque faltam palavras para descrever como o Thales Magno atrapalha o Corinthians. E hoje o gol da vitória caiu no pé dele. E não era nem uma chance difícil. Tipo, nossa, tinha 3 zagueiros em cima dele, 2 zagueiros. O goleiro tava chegando junto. Cara, ele recebeu um baita passe ali do Martinez em profundidade. Tinha espaço e tempo para olhar, pensar, definir o chute, onde ia chutar, como ia chutar. E ele simplesmente chutou por cima do gol. E, cara, parece que ele nem fez muita força para tentar fazer o gol, né? Isso é o que é o mais irritante. E, cara, 5 milhões por mais 6 meses pra esse cara. Parabéns, Fabinho Soldado. Você é um gênio. Eu falo do Augusto Melo, que tá mais preocupado em fugir da polícia do que ir lá na CBF pressionar porque o Corinthians é prejudicado rodada assim, mas você também poderia fazer esse papel, né? Eu posso estar sendo injusto agora, porque eu tô gravando o vídeo aqui, agora são 11h38, 11h39. Talvez nesse momento você esteja dando uma entrevista coletiva, até mesmo falando para os repórteres, falando, não, vou lá na CBF amanhã, ou até mesmo reclamando já o que o árbitro hoje fez uma vergonha. Inclusive, eu espero que você esteja fazendo isso. Então, se você estiver fazendo, hoje eu me desculpo com você. Mas, como um todo, né, não é o primeiro jogo que o Corinthians é prejudicado dessa forma, gente. Teve jogo contra o Inter, teve jogo contra o Vasco, enfim, teve outros jogos que vêm desde o ano passado, e o Corinthians é prejudicado pela arbitragem, mas ninguém vai lá pressionar, porque aparentemente todo mundo é amigo de todo mundo, né? Agora vai entrar não sei quem lá de presidente da CBF, né? Outro random que a gente nunca viu na vida, mas que aparentemente é bom, né? É bom pra uma galera aí, uma galera que é sempre ajudada, inclusive. Mas é isso. Voltando pro Thales Magno, cara, sem nota, velho. Me recuso a falar do Thales Magno no jogo de hoje. Nota 8 pro nosso querido Héctor Hernandes. Cara, o melhor em campo. Por que, Biel, o melhor em campo? Você elogiou bastante o Carrilho e o Kaká. Exato. Cara, o nota 8 pro Héctor Hernandes, porque nesse modelo de jogo que a gente já conhece, que tem um pivô, a gente sabe que o Yuri Alberto, infelizmente, não é pivô, não faz esse papel muito bem. Então, neste momento, o Héctor Hernandes é uma opção muito melhor que o Yuri Alberto no esquema do 4-1-4-1, é claro, do Dorival, com o pivô. Porque, cara, a gente viu hoje bons passes que ele achou, né? Ele fazendo aquele 1-2 rapidinho. Teve um gol que ele poderia ter feito também, né? Num cruzamento muito bom do Carrillo, que ele acabou cabeceando pra fora, infelizmente. Mas, cara, no 1-2 ali no pivô de segurar a bola, o 1-2, a tabelinha, ele é muito bom. Também quando a gente precisou, ele dominou a bola, conseguiu carregar um pouquinho no meio. Teve esse lance que o Lianco deveria ter ganhado o cartão amarelo por ter feito a falta nele, que ele deu uma canetinha, ou seja, mostrou ali também uma categoria, uma técnica. Cara, o Héctor Hernandes se mostrando um jogador muito útil, né? Ano passado e no começo desse ano a gente tinha a impressão que ele não era nada, né? Um jogador nada. Mas agora ele se mostrando ser muito útil. E, cara, só por ele ser útil, por fazer essas jogadas, essa presença, mereceu essa nota 8, é um jogador que está agregando bastante no elenco. Talvez o Corinthians não precise, acredito que o Dorival não pediu um centroavante reserva, né? Porque no começo do ano, quando saiu o Pedro Raul, que até ajudava ali um pouquinho, a gente fala, putz, o Yuri não tem reserva, né? Mas o Héctor Hernandes aí mostrando a que veio. Nota 5, agora substituição é nota 5 pro Yuri, mal tocou na bola e saiu sentindo as costas, né? Tomara que não seja nada grave para poder jogar na terça. Nota 4 pro Charles é grossura pura, gente. Se você nunca me viu jogando futebol, eu sou tão ruim assim quanto o Charles, tá? A diferença é que o Charles ganha maior grana por mês e eu não ganho nem um décimo disso, né? Nem um centésimo. Infelizmente, queria eu ganhar um centésimo do que o Charles ganha. Mas eu jogo mais ou menos assim, né? A mesma, eu sou desengonçado, sou grosso desse jeito. A diferença é que o Charles aí tem a mística do Charles, né? Não tem jeito. Toda vez que ele pisa em campo, o Corinthians não perde e hoje não perdeu mais uma vez. 5,5 pro Romero. Cara, o Romero tentou cavar a expulsão do Leão, conseguiu. No mundo dos justos, ele conseguiu essa expulsão, né? Só que, infelizmente, tudo que a arbitragem é no Brasil, tudo que a arbitragem do Brasil não é justa, né? Então, mas fora isso, Romero. Nota 6 pro Bidon. Cara, acho que o Bidon entrou abaixo. Ele sofreu a expulsão. Mas correu um pouco mais hoje. Demonstrou um pouquinho mais de vontade, mas tô precisando de mais, Bidon. Quero mais, seu, por favor. E nota 4,5 pro Félix Torres, simplesmente por ter tomado algumas bolas nas costas, mas principalmente por aquele cruzamento horroroso que ele tentou dar ali no final do jogo, né? Acho que já tava nos acréscimos, que tinha ali uns 3 jogadores do Corinthians da área, falou, puxa, se o Félix Torres caprichar nesse cruzamento, acho que dá pra fazer o gol. E ele simplesmente bicou a bola pra cima. Isso eu nunca vi. Tudo bem, ele não tem o caguete de lateral, né? Porque ele de fato é mais zagueiro que lateral. Mas, pô, ele já treina de lateral, já alguns treinos com o Dorival, eu acredito, né? Porque os últimos 2 jogos ele foi lateral direito titular e na própria seleção equatoriana ele já fez essa posição algumas vezes, então eu esperava um cruzamento que pelo menos triscasse a área, né? Não que ele desse um balão pra cima e fosse parar quase na linha lateral do outro lado do campo, né? Pelo amor de Deus. E nota 8 pro Dorival Júnior, nosso querido Dorival. Cara, hoje
pelo time que ele armou e pelo jeito que a gente jogou, ele merecia. Se o Corinthians ganha, é nota 10. Infelizmente, ele não vai ganhar nota 10, por quê? Porque o Corinthians não ganhou, mas obviamente isso não passou pela forma como o Corinthians jogou, mas passou pela forma dele ter escalado o nosso querido Thales Magno, né? Dorival, não escale mais o Thales Magno, por favor. Escale, sei lá, o Kaique, escale, sei lá, qualquer pontinha que tem na base aí, Dieguinho, escale também aí também o Coronado. No intervalo eu falei, cara, põe o Coronado no lugar do Thales Magno, que eu acho que a gente consegue arranjar alguma coisa. Porque, por exemplo, vocês sabem que eu critico o Coronado aqui pra caramba, né? E com justiça, vamos falar a verdade. Mas aquela bola no pé dele, ele teria feito gol. Isso eu tenho certeza. E não fez porque o Thales Magno é um jogador 1000 vezes mais peladeiro que o Coronado. E o Coronado é peladeiro, hein? Mas pelo menos é um Coronado, um peladeiro com qualidade, um peladeiro que tem alguns gols importantes pro Corinthians que ajuda a gente. Naquele momento ele faria o gol, algo que o Thales Magno não fez. Então por causa disso, Dorival, nota 8 pra você, nota 8. E é isso, minha rapaziada. Chegando aqui a mais um fim de vídeo. Eita, poxa, tirei as notas aqui. Olha que coisa. Chegando aqui mais um fim de vídeo aqui no canal do Abel Maria. Muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo hoje. Infelizmente não veio a vitória, por mais que a gente merecia. Mas aí eu já discuti isso na primeira parte do vídeo, né? Eu vou repetir de novo. Talvez eu tenha até passado do ponto em alguns momentos. Mas enfim, peço perdão a todos. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos pela audiência. Não se esqueça do like, não se esqueça de compartilhar. E a gente se vê no próximo vídeo, que provavelmente vai ser contra o Vitória. Sim, lá no próximo domingo, né? Se não me engano, quando o jogo contra o Vitória é no próximo domingo. Que aí esse jogo, com todo respeito ao Vitória, temos que ganhar. E é isso. A Sul-Americana não tem vindo mais vídeo aqui no canal por um momento, porque eu já expliquei no vídeo passado a Sul-Americana no empate contra a América de Cali, né? Mas estarei na torcida e, cara, considerando que o Huracan tá na final do Apertura e que eles jogam a final desse Apertura no dia 1º de junho, que é no próximo domingo, e eles jogaram hoje, passaram nos pênaltis pra final, eu acho que eles vão poupar alguns jogadores, porque inclusive eles já estão com o primeiro lugar garantido, rapaziada. Mesmo que o Corinthians vença, empata ali em 11 pontos, mas pô, o saldo do Huracan é o quê? 9 e o do Corinthians é o quê? 1. O Corinthians tinha que golear o Huracan praticamente. Então, acredito que acredito que eles vão poupar e dá pra gente ganhar assim, principalmente se for com o Memphis e Garro, aí dá pra gente ganhar. Mas acho que no geral terminaremos em segundo, né? Muito provavelmente terminaremos em segundo. A não ser que o Corinthians meta um 5-0 ali no Huracan e olhe lá pra gente conseguir pegar essa primeira posição. Mas acho que pelo que se desenhar na Sul-Americana, essa vaga aí no playoff tá de bom tamanho, né? Vamos falar a verdade. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço a todos e vai Corinthians e vamos.